Salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, Jesus também, irmão, está muito feliz com você, tá? Porque ele morreu por todos nós. Irmão, continuando aqui a história de Jacó e José. Aqui eu contei no vídeo passado que José já tinha acabado de com tudo, já tinha ido até o seu pai, beijado, ter trazido ele para o ângito. E a história de José termina aqui, tá? Eu só vou contar os irmãos de Jacó, os irmãos todos, os filhos de Jacó, né? E os irmãos de José. Todos os irmãos, tá? Ó, os irmãos de José eram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Esacar, Zebulon, José e Benjamim. Esse é os filhos todos de Jacó. Aí a Bíblia diz que ele morre e foi sepultado aonde o seu pai Isaac foi sepultado. E foi se reunir no mundo dos mortos. Tá? Agora a história é de Moisés. A Bíblia diz, irmão, aqui que a história todinha e entrou um novo rei. Aquele rei, novo faraó que entrou no palácio, não sabia de nada. O pai morreu e entrou um novo. Agora já tinha morrido José, todos os seus filhos, filho de Jacó, junto com os irmãos de José. Todos já estavam mortos. Estava só a descendência de José, né, e dos seus irmãos todos. E agora, irmão, o novo rei entra. Quando o novo rei entra, ele fala o seguinte: esse povo de Israel estão crescendo muito, eles vão ficar muito poderosos. Nós temos que fazer alguma coisa. O nosso povo não cresce, mas o povo dele cresce muito. E vai chegar uma hora que nós não vamos mandar mais nele. E ele deu a seguinte ordem para as parteiras. Falou, ó, todo filho de Israel que nascer, você mata os meninos e deixa as mulheres, as meninas. E aí, irmão, a Bíblia diz que toda vez que as parteiras iam tirar o bebê, ela se lembrava de Deus e não matava o menino, deixava o menino. E o povo ia crescendo. E o faraó viu que não tinha ninguém, criança morrendo. Ele perguntou para as parteiras, mas por que vocês estão deixando os meninos sobreviver? Ele falou, ó, vou dar a ordem para vocês matar todos, para não escapar um. Só que a Bíblia diz, irmão, que as parteiras, ele temia a Deus e deixava os meninos escapar. Aí eles falaram o seguinte ordem, as parteiras falou para o faraó, faraó, é que essas mulheres de Israel, antes que a gente chegue na casa dela, ela já ganha, elas são rápidas. Então ela inventou essa daí, né? Falou que era rápida, mas na verdade ela estava deixando os meninos sobreviver. Só que aí o faraó dá a seguinte ordem novamente, falou, ó, vão atrás dos meninos todos, de 0 a 2 anos, e mata. O faraó queria que matasse todos os meninos, porque a família de Israel, que é a família de Jacó, estava crescendo muito, né? E ele tinha medo. Aí, irmão, diz que ficaram procurando criança para matar, só que a Bíblia diz que um homem de Israel e uma mulher se casa e tem uma criança, e ela consegue guardar essa criança por 3 meses. Esses 3 meses que ela guarda, ela não consegue mais guardar. E ela faz o seguinte, pega o menino, põe no cesto, enrola com pano, e chega lá no rio e põe. E deixa a sua filha olhando. A sua filha fica olhando o menino de longe. E a Bíblia diz, irmão, que a filha do faraó, ela vai se lavar no rio, e ela olha para o junco, né? O junco
beira do rio, né, entre os matos. Olha para o junco e vê o menino. E quando ela tira o menino, a Bíblia diz, irmão, que além de ela achar o menino lindo, bonito, o menino estava chorando. E o menino chorando, aí chega a irmã do menino, só que ela não sabia que era a irmã do menino. A moça chega e pergunta: oi, senhora, o menino está chorando? Quer que eu vou arrumar alguém para mamar, para dar mamar para o menino? Aí a filha do faraó fala: você faz isso? Fala: eu vou ali buscar uma mulher para amamentar o menino. Tá bom. Aí, irmão, a irmã do menino, que era a moça, foi buscar quem? A mãe do menino. Quando chegou, falou: essa mulher, eu acho que ela a mama. Aí a filha do faraó falou assim: mas você consegue dar mamar? Falou: consigo. Aí, irmão, a Bíblia diz que a filha do faraó fala assim: ó, se você conseguir dar de mamar pro menino e ficar com ele um tempo, eu pago para você. Aí a mãe do menino, né, falou: tá bom, tudo bem. Só que a filha do faraó não sabia que era mãe nem irmã, não sabia. Pensava que era uma estranha, normal. Aí a mãe de Moisés, né, leva o menino para casa. E a Bíblia diz, irmão, que agora a mãe está recebendo um salário para tomar de conta do seu próprio filho e com menos risco de ser morto. Porque quem mandou criar foi a própria filha do faraó. Só porque achou ele bonito, né? Aí ele passava um tempo, depois a filha do faraó ia lá, dava uma olhadinha, né? Só para olhar mesmo. Diz que achou o menino muito bonito. E aí guardou o menino. Aí a Bíblia diz, irmão, que passa o tempo, Moisés estuda, né, na melhor faculdade, né, melhor escola, e tem uma vida dentro do faraó, uma vida de príncipe. Tinha tudo ali, né? Tudo. Ele passa um tempo com a mãe e depois é mandado para o palácio. E ele termina o crescimento no palácio, né? Entre o estudo, né? Naquela época, né, o rei tinha todos os estudos, sabia de língua, as línguas daquela época lá, né? Então teve uma classe alta, né? Bem alta, que era o rei daquela época, né? Não tinha outra classe mais alta que o rei. Então, agora Moisés se cresce numa família rica, né? Numa família de reis, e sabendo que ele mesmo, né, é o escolhido de Deus. Olha só, irmão, tudo junta um filho de Deus, descendência de Deus, a promessa de Deus, agora numa classe bem alta, sabendo que vai ser abatido para depois crescer de volta. Olha só, Moisés foi abatido como criança, né? Aí cresceu. Olha só, irmão, como que é a vida que Deus faz com a gente. Cresceu, né, no faraó. Aí agora vai ser abatido novamente, né, que a Bíblia diz, né, vai ser abatido porque ele vai matar o egípcio. Aí depois o próprio Deus vai crescer de volta. Entendeu? Ele cresce, volta, cresce e volta. Você vê como é que é a vida do servo de Deus? E muitas pessoas, irmão, acham isso errado. Hoje a gente está numa casa boa, né? Tem um carro bonito, né? Tem um emprego bom. Aí os anos se passam, você encontra uma pessoa, mas o que aconteceu com você? Por que você está andando a pé? Por que você está sem mulher? Você está desempregado? Encontra a pessoa em condições, irmão, terrível, né? Sabendo que um tempo ele estava lá em cima. Isso acontece com qualquer um. A Bíblia diz que isso mais acontece com os servos de Deus, que é para saber o tamanho da queda e o tamanho do levante que Deus faz. E aí, irmão, a Bíblia agora vai não dizer que Moisés, ele cresce, vira um rapaz, e ele tem estudo, ele come do bom e do melhor. Só que tem uma coisa que o faraó fazia que ele detestava. O faraó escravizava o povo de Israel. A Bíblia diz que ele queria que eles fizessem broco e eles não faziam a quantidade de broco correta. E eles apanhavam. Apanhava com chicote, né?
com todo tipo de desprezo, né? Todo tipo de sofrimento. E aí, irmão, teve um tempo que Moisés estava cansado de ver os seus irmãos, né, da tribo dele, apanhar. E ele, com certeza, deve ter falado várias vezes, né, para não bater, porque ele também mandava, era quase um capitão, né, porque era o filho da filha do faraó, né, neto praticamente, né, neto de criação. E ele mandava, com certeza. Só que aí, irmão, mal sabia o faraó, quem estava ali era o próprio escolhido de Deus, né? Que ia tirar o próprio povo dele ali. Você vê? Na própria casa, Deus manda crescer. É por isso que a Bíblia fala assim, ó. No meio de dois ou três, tem um. É o trigo e o joio, né? Eles crescem junto. Quando eles crescem, é separado o trigo do joio. Então cresce na mesma família, na mesma casa. Até irmão mesmo, né? Irmão e irmã. Eles são crescidos. É o joio e o trigo. Isso foi o próprio Deus falou. Quando eles crescem junto, quer dizer o quê? Família. Irmão e irmã. Isso não quer dizer que são tudo trigo nem tudo joio. Eles crescem junto. Mas depois de grande, você vê que eles separam? São separados. Uns dão para beber cachaça, outros dão para roubar, outros dão para fazer isso, outros dão para fazer aquilo. E outros vão para onde? Para a igreja, adorar a Deus. Tá vendo? O trigo vai para a igreja adorar a Deus. E o joio vai para o tráfico, né? Vai para as drogas e vai para outras coisas por aí, né? Isso não quer dizer que são todos que estão no tráfico e fazendo essas coisas são joio não, tá? Isso não é não. E às vezes está lá porque o próprio Deus mandou. Às vezes Deus faz isso. Deus faz isso, né? Vai e volta. É tudo de Deus, que nem o próprio Moisés mesmo. Moisés aconteceu isso com ele. Então, irmão, agora Moisés cresce, vira um homem feito de 20 anos. Um rapaz de 20 anos. Teve um belo dia que ele foi para o campo e ali ele viu quando eu falo irmão, é o povo dele, né? Viu um do povo de Israel sofrendo com chicote. Né? Os israelitas é o povo de Faraó e Israel é o povo de Moisés. Aí os israelitas estavam batendo no povo de Israel, né? E aí ele chegou lá, mandou o rapaz parar. O rapaz fala para ele, fala, porém, tu não é o capitão, tu não é o nosso chefe. O povo sabia que ele era já, né? Que ele era filho da filha do faraó. E aí, e continuou batendo. E a Bíblia diz, irmão, que Moisés se irritou, pegou uma pedra e atirou nele e matou ele. Matou ele, puxou e enterrou na areia, né? Ficou ele na areia. Aí passou uns dias passam e a Bíblia diz que ele vai de novo ao campo, passeando por ali. E aí, novamente, ele manda o rapaz parar de bater no outro e fala, porém, você vai me matar também, igual matou o outro israelita? Aí a Bíblia diz, irmão, que Moisés se tocou e se temeu. E agora descobriu que todo mundo estava sabendo que Moisés tinha matado um homem e tinha enterrado na areia. E agora, irmão, ele fica sem destino. A Bíblia diz que ele foge. Ele foge e vai para onde? Para o deserto. E nesse deserto, irmão, ele encontra uma moça. Ele encontra uma moça numa família. Ele estava encostou num poço, ali perto ali do deserto, numa cidadezinha próxima. E a Bíblia diz que vê umas moças pegar água no poço. E quando a moça foi pegar água, eu acho que foi o dono do poço. O dono do poço foi lá e foi bater nas moças. E a Bíblia diz que Moisés defendeu as moças. Pegou o homem lá, né? Deu um jeito lá e defendeu. Defendeu as moças que tiram água. E aquelas moças chegou lá no seu pai chamado Jetro, né? O nome do sogro de Moisés era Jetro. E ele foi lá no pai da moça, a moça foi lá, o pai falou, pai, nós foi tirar água ali no poço e
e tinha um homem lá e nos defendeu dos homens que atrapalhou a gente pegar água. Mas ele defendeu você e você deixou ele lá, porque não foi chamar ele. Vai lá chamar ele. Aí as moças, não, mas eu acho que ele já foi embora. Não, vai lá ver, chamar ele lá para ver se ele tá lá ainda. Aí, irmão, Jetro foi chamar o faraó, foi chamar Moisés. Moisés ainda estava lá, irmão, por incrível que pareça. Aí Moisés veio, chegou cá, contou a história, né? Contou a história. E aí ele falou, irmão, a Bíblia vai dizer agora que as filhas de Jetro vai chamar Moisés. Moisés chega e fala, eu estava lá no poço e aí as suas filhas chegaram para pegar água, veio uns homens e quis bater nela. Eu acho que era o dono do poço, né? Que naquela época, irmão, era assim, né? As pessoas que cavavam poço, que tinham direito no poço, né? Toda a família tem que ter um poço, porque as pessoas cavavam o poço era deles, aí deixava quem queria. Naquela época era uma falta de água grande, então tinha que cavar um poço, não era todo poço que dava água, tinha um lugar certo que dava água, né? Aí infelizmente tinha isso daí no tempo antigo, né? Não tinha água encanada igual hoje. E aí, irmão, a Bíblia diz que Jetro chamou Moisés e falou, não, janta comigo hoje, vamos jantar. Aí jantaram à noite, né? Falou, você está trabalhando? Falei, não. Aí Moisés contou a história para Jetro. Falou, fala o seguinte, trabalha para mim aqui. Aí Moisés ficou trabalhando para Jetro. Depois que Moisés ficou trabalhando para Jetro, Jetro falou, não, foi o seguinte, eu vou dar uma filha para você, tá minha. A Bíblia diz que Jetro deu uma filha dele, casou com Moisés. E aí quando a filha de Jetro casou com Moisés, a Bíblia vai dizer que ele vai para o campo, né? Ele tomava de conta das ovelhas, né? E toda a roça ali de Jetro. Ele vai para o campo e ele, do nada, ele encontra uma salsa pegando fogo. Um pé de árvore, né? Pegando fogo. E ele chega perto. Quando ele chega perto do pé de árvore, o negócio fala, se aproxime mais. E aí Deus fala com Moisés. Fala, Moisés, se aproxime. Moisés se aproximou. Mas quem é o Senhor? Aí Deus falou, sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os seus descendentes. Aí, irmão, Jacó não sabia nem, quando ele falou, eu ouvi o gemido do meu povo de Israel e eu escolhi você para libertar o meu povo. Aí Moisés foi se aproximando, ele falou, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés tirou o chinelo e foi para mais próximo de Deus. E aí Deus falou para ele, Moisés, eu vi o choro, o gemido do meu povo de Israel, estão no sofrimento lá, cativo, e eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, que eu estaria sempre com eles, e eu vou escolher você para libertar o meu povo desse sofrimento. E a Bíblia diz, irmão, que eu, para libertar o seu povo, o povo de Israel, aí falou, não, eu serei com você. Falou, mas eu nem sei falar direito. O que eu vou falar lá para o faraó? O que eu vou falar lá para o povo? Deus fala, pode deixar, quem é que manda na língua? Quem é que manda na boca? Quem é que manda nos olhos? Sou eu. Eu que fiz a boca, eu que fiz os olhos. Aí Moisés fala para Deus, mas aquele povo, eles não vão me ouvir. O que é que eu vou fazer lá? Se eles perguntar, quem foi que mandou aqui? O que é que eu vou falar? Aí Deus fala, fala que eu sou quem sou. Moisés, mas eu sou pesado de língua. Aí Deus fala, mas eu serei com você, eu falarei por você, diante de você. Moisés falou, não, chama outro. Moisés falou isso, irmão, para Deus escolher outro. Aí Deus falou para ele,
porém você não tem um irmão, você pode chamar ele para falar para você. Aí Deus fala, mas que milagre que eu vou fazer lá? Né? Aí, irmão, a Bíblia diz que Arão ia chegando. Quando Arão ia chegando, ele falou, ó, seu irmão está vindo aí. Aí Arão chegou, né? Ele contou, né, que Deus falou com ele, que Arão falou a Arão pegar um cajado, que era um pedaço de madeira na época, né? Agora chama cajado. E falou, ó, porém, quando eu chegar lá, o que eu posso fazer? Aí Deus falou, ó, você não está com esse cajado na mão? Sacode ele do chão. Aí sacudiu o cajado no chão, irmão. O cajado virou uma cobra, né? Falou, ah, tá, então é esse milagre. E é isso que eu vou fazer lá. Falei, tem mais um. Põe a mão no peito. Moisés põe a mão no peito. E quando tirou, a Bíblia diz que a mão dele estava branca, cheia de lepra. Branca, branca, branca como a neve. Né? Ela falou, põe de novo a mão no peito. Aí quando Moisés põe de volta que tirou, a mão estava igual o restante do corpo. Limpo, curado. Falou, você vai fazer esse milagre. Aí foi agora Moisés, né, e seu irmão Arão. A Bíblia diz que Moisés foi conversar com a sua esposa e o seu genro, Jetro. Falou, ó, contou a história lá, né? Contou a história, falou, não, eu vou visitar o meu povo lá em Israel, no Egito, e que eles estão sofrendo lá, eu vou ver como é que a minha família está. A Bíblia diz que Jetro deixou ele com a mulher e o filho dele, estava com o filho já. E eles foram, né? Quando eles chegaram, irmão, lá, eles contaram o povo dele, né? O povo de Israel, a história que Deus tinha aparecido para ele, que ele tinha feito esse milagre, que tinha que libertar ele lá, que ele estava sofrendo. Deus viu o choro do povo, o gemido do povo e se lembrou da promessa que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. E agora nós vamos ter que libertar você da escravidão do faraó. O povo estava gemendo. E todo o povo falou, não, eles estão sofrendo mesmo. Agora, eles mandaram a gente fazer o dobro dos tijolos. É obrigatório fazer o dobro do tijolo. Se não fazer o dobro, nós apanha. Está muito ruim aqui. A Bíblia diz, irmão, o povo estava sofrendo. E aí, agora, Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá, fala, faraó, para ele libertar meu povo da mão desse povo aí, porque eles têm que me adorar no deserto. A Bíblia diz, irmão, que tem que adorar ele no deserto, né? A resposta era essa, manda libertar meu povo para eles me adorar no deserto. Só com tudo, com animal, né? Com cabra, com carneiro, tem que adorar com tudo no deserto, né? Aí, irmão, a Bíblia diz que Moisés chegou lá, no anjo, né? No Egito, e conversou com o faraó. E aí, a Bíblia diz que ele falou assim para o faraó. Digo, faraó, quem é você? Moisés falou, o meu Deus, o Deus do meu antepassado, Abraão, Isaque e Jacó, mandou vir aqui para libertar o meu povo. O meu povo estão sofrendo. E ele quer que eu vá com o meu povo todo aqui, com gado, com tudo, adorar ele lá no deserto. O faraó falou, mas quem é você? Quem é você? Aí falou, se você não deixar o meu povo ser libertado, você vai ser castigado. A Bíblia diz que Moisés pegou, mandou Arão soltar o cajado, e o cajado transformou em uma cobra. Aí o faraó foi lá, chamou os magos daquela época, os adivinhos. E os adivinhos soltou o cajado, que é um pedaço de madeira, e o pedaço de madeira dos adivinhos virou uma cobra também. Só que aí a cobra de Moisés engoliu a cobra do adivinhos, né? Engoliu a cobra dos sábios. E aí ele, é isso aí? É, beleza. Aí foi para casa. Ele falou, Deus falou com ele, falou, Moisés,
vai lá, conversa com ele. Se eles não deixar, você vai fazer o seguinte: de manhãzinha, o faraó ele vai para a beira do rio. E quando ele estiver na beira do rio, você chega perto dele e você conversa. Fala, ó, faraó, você vai libertar meu povo para ir adorar o nosso Deus no deserto? Se ele não deixar, você toca o cajado na água e a água vai virar sangue. Em todas as tigela, bacia, copo, toda a água do ângito vai se tornar em sangue. E aí, quando foi de manhãzinha, o faraó foi para a beira do rio, Moisés chegou perto dele e falou: oi, senhor, o senhor vai liberar o nosso povo para adorar a Deus no deserto? O faraó falou: não, não vou. E aí Moisés tocou o cajado dele na água, a água virou em sangue. A Bíblia diz que até nas tigelas tinha sangue e o pessoal passaram 7 dias sem água, ficaram cavando poço para tirar água de outro canto para beber. E Moisés foi embora. Essa foi a primeira praga, né? Essa da água virou em sangue. A outra não foi uma praga, a outra foi uma mágica, né? A da cobra foi uma mágica. Agora, essa da água foi uma praga, né? São 10 pragas, né? 10 pragas. A segunda praga, Moisés olha para Deus. Deus, ele não deixou eu pegar o meu povo para levar para o deserto. Deus fala para Moisés: Moisés, fala o seguinte, você vai lá, fala para o faraó, se ele não liberar o meu povo para me adorar no deserto, eu vou mandar uma manifestação de sapo. E a Bíblia diz que ele foi lá, irmão, conversou com o faraó, e o faraó não quis deixar o povo dele sair, e ele voltou, estendeu a mão para o céu. A Bíblia diz que todo ângito estava coberto de sapo, menos o povo de Israel. Nas casas do povo de Israel não entrou sapo, só no faraó e no povo dele todinho. A Bíblia diz que era sapo por tudo quanto era canto, né? Era em cama, era em mesa, tudo quanto é canto. Aí o faraó mandou chamar Moisés: Moisés, tira esse sapo daqui. E aí a Bíblia diz, irmão, que falou: ora para o seu Deus para tirar esse sapo daqui. Aí que eu deixo você ir. Eu deixo você pegar seu povo. Aí Moisés orou, pediu para Deus tirar o sapo de lá. Deus tirou o sapo do palácio do faraó. A Bíblia diz que o fedor, o sapo morreu, não tirou, o sapo morreu tudo. A Bíblia diz que o fedor fedeu por todo o ângito, o fedor de sapo morto. E aí agora vem a terceira praga. Já foi o sangue, né? A água formou em sangue, os sapos, a terceira praga. Moisés agora vai lá de novo para o faraó e fala: faraó, o meu Deus mandou vir aqui para você libertar meu povo. Você me enganou. Você falou que ia libertar, deixar eu levar o povo e você não deixou. Agora Deus vai castigar você. Você vai deixar? A Bíblia diz, irmão, que ele não deixou de novo. Foi, tá bom. Pois amanhã você vai ver uma praga que você vai se lembrar. A Bíblia diz, irmão, que Moisés saiu para fora, tem que ir para fora para estender a mão, né? Estender a mão para saber que a praga vai vir, né? Estender a mão para o céu. A Bíblia diz que Moisés saiu para fora, estendeu a mão e a Bíblia diz que o pó transformou em piolho. O pó da terra transformou em piolho. A Bíblia diz que foi piolho por todo o ângito, menos na casa de Israel. Tudo que aconteceu, a casa de Israel estava livre, que era o povo dele, né? E foi piolho por todo o canto, que nem o pó da terra. A Bíblia diz que o faraó ficou agoniado, ficou apavorado. Mandou chamar Moisés. Moisés, vem aqui.
ora para o seu Deus para tirar esse espelho aqui, que eu deixo você levar o povo. A Bíblia diz que Moisés, de novo, saiu para fora, estendeu a mão para Deus tirar. Orou, né? E Deus tirou os piolhos de tudo. Os piolhos mandou um vento, Deus mandou um vento que sumiu com os piolhos e tudo. Aí, irmão, agora vem a quarta praga. Aí, de novo, Deus falou com Moisés, Moisés, se ele não mandar o povo vir me adorar, sair de lá, vai a quarta praga para ele. Ó, uma nuvem de mosca. Fala para ele, se ele não libertar o povo, eu vou mandar mosca em todo o âmbito. E aí, irmão, a Bíblia diz que Moisés foi lá, bateu no faraó, faraó, o que é que você quer? Moisés, você vai deixar o nosso povo, você já me enganou outra vez, você vai deixar o nosso povo sair para adorar nosso Deus no deserto, com tudo animais, com tudo? A Bíblia diz que o faraó falou assim, ó, eu deixo você sair, mas é só os homens, as mulheres não vai não, e nem os animais, e nem todo animal, entre cabra, né, boi, garrote, só os homens. Aí Moisés falou, não, tem que ir as mulheres, as crianças, os animais, tudo, entre cabra, tudo, e vai passar 3 dias, tem que ser 3 dias no deserto para adorar a Deus. Moisés falou, o faraó falou, não, então, outra praga. A Bíblia diz que Moisés foi para fora, estendeu a mão novamente e vê agora nuvem de mosca. A Bíblia diz que todo anjo estava coberto de mosca, todo lugar, mosca para tudo quanto é canto. A Bíblia diz que em todo anjo, menos a casa de Israel. A casa de Israel sempre ficou livre, né? Livre de tudo. Aí, irmão, agora, novamente, o faraó fica agoniado com aquelas moscas. Diz que as moscas entraram em todo lugar, não deixava comer nada. E aí agora, de novo, o faraó manda chamar novamente Moisés. Moisés, ora para o seu Deus para tirar essas moscas que eu não estou aguentando mais. Ó, eu vou deixar vocês levar só os homens e as mulheres, mas deixa os animais, as cabras, os touros, os camelos, todos os animais. Moisés falou, não, tem que ir homem, mulher, criança, animal, tudo. Meu povo completo, sem deixar nada. O faraó, não. Então o faraó estava pensando que ele ia de vez, que era 3 dias que ia passar. Eles iam fugir dele lá, ia levar todo o povo dele e ir embora e não voltar mais. Então não tinha ninguém para trabalhar lá como escravo, né? Por isso que o faraó endureceu o coração. E Deus falou também que endureceu o coração do faraó, que é para que fazer esses milagres, né? Fazer para o povo conhecer que ele é Deus, né? Todo mundo conhecer que ele é Deus, para isso ficar registrado. Então Deus quis também. Deus quis porque se fosse normal, sem Deus endurecer o coração do faraó, acho que a terceira praga, o faraó já entregava tudo, né? Porque foi demais. Então Deus endureceu o coração do faraó, para o faraó não entregar, que é para isso todo mundo saber que Deus faz tudo, né? Deus é tudo, né? Deus faz o que quiser, né? Nós somos obrigados a fazer o que nosso Deus quer, porque Ele é o dono do mundo, né? Ele que nos fez. Então Deus quis provar e deixar registrado, igual está hoje. Então, e a Bíblia diz que o coração do faraó endureceu, né? Que foi Deus que tinha endurecido. E quando as nuvens de mosca encheu, ele chamou Moisés e falou, Moisés, ora para o seu Deus para tirar essas moscas daqui. Não aguentou, não aguento mais. E a Bíblia diz, irmão, que Moisés foi lá, orou e as moscas saíram. Mas o faraó prometeu de novo, né, de deixar. Sempre vinha enganando, né? Sempre enganava direto, Moisés. E quando as moscas foram tudo embora, não, as moscas morreram. As moscas dizem que morreu e o fedor cobriu tudo quanto é canto, né? Porque tinha muita mosca. E agora vem a quinta praga. Aí Moisés fala com Deus, Deus, ele me enganou novamente. E fala para Moisés, Moisés, vai lá. Ele vai sair cedinho para o rio. E quando ele estiver no rio lá, do rio Nilo, você vai lá e começa com ele. Fala, se ele não deixar meu povo sair,
eu vou mandar outra para ele, que ele não vai se arrepender, ele vai se arrepender do dia que ele virou rei. Aí Moisés foi lá de manhãzinha, o rei estava na beira do rio, falou: bom dia, você vai deixar eu levar meu povo? O meu Deus vai castigar você com uma praga terrível. Aí o rei falou: mas não tem como. Eu imagino, né, irmão, o faraó falando: como é que você vai levar todo esse povo seu? Quem que vai trabalhar aqui? Quem vai fazer tijolo? Quem vai fazer casa? Quem vai fazer massa? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Todo o povo que trabalhava é o povo de Israel, né, por reis, né? E não tinha como, né, ele ficar sem ninguém lá. Então, e Deus também tinha endurecido o coração dele. Só que aí, irmão, a Bíblia vai dizer que ele fala: não, eu deixo você levar só os homens e as mulheres, deixa os animais. Não, os animais, porque no pensamento dele, ele não queria levar animal, porque se eles for sozinhos, eles têm que voltar, né, para pegar os animais, porque vai comer como, né? Como é que vai comer? Então, por isso que o rei não deixou, o faraó não deixou. Agora, a quinta praga. A quinta praga é doença dos animais e as mortes de todos os animais. Moisés falou: ó, vai vir uma praga aí, se você não deixar. Moisés falou: povo não. Moisés novamente: vai lá para fora, estenda a mão e Deus manda. Todo animal é morto. Todos os animais do anjo completo é morto, menos os animais de Israel. Os animais de Israel sempre estão livres. Aí, de novo, essa foi a quinta praga. E aí Moisés ora novamente. Ele manda chamar Moisés. Moisés vai lá, falou: ora, ora, ora para o seu Deus para tirar essa praga aí. De novo, irmão, mandou orar. E aí, irmão, quando ele orou novamente, veio a sexta praga. A sexta praga era uma epidemia de tumores. Epidemia de tumores em geral, em todo o âmbito, menos na casa de Israel. A Bíblia diz, irmão, que a casa de Israel se encheu de tumores, né? Aí ele foi chamar os adivinhos também. Foi chamar os adivinhos não podiam vir porque estava cheio de tumores, né? Tinha tumores por tudo quanto é canto. Os adivinhos ainda chegaram a vir até o sangue, né? Aí no sangue eles não vieram mais. Diz que no sangue e então no cajado, né? Eles conseguiram vir, mas depois lá para cá, no sapo, mosca, a Bíblia diz que ele sabia que era Deus e aí não quis mais se intrometer, né? Mas ainda desfizeram, acho que foi três, desfizeram três ainda. Três epidemias que Moisés mandou. Foi a da água, se virou em sangue, a do sapo e dos piolhos. Três. Mas quando chegou nas nuvens de mosca, eles não fizeram, e nas mortes dos animais. Aí eles não quiseram mais, né? E agora, irmão, foi tumores por tudo quanto é canto. Irmão, essa história de Moisés, ele é um pouquinho comprida, já está em 39 minutos, tá? Eu vou parar para o vídeo ficar muito longo, tá? Aqui, todo término de culto, eu faço uma oração. Essa oração que eu faço é para cura e libertação, tá? Você que está precisando de uma cura, de uma libertação, está precisando de algo parecido, tá? Aqui, o nosso Deus, ele me deu esse privilégio, né? Essa oportunidade de orar, de falar, né? Falar que Deus cura, Deus faz milagre. Então ele me deu essa oportunidade para falar aqui. E eu creio, irmão, que Deus vai fazer cura aqui mesmo. Porque se o Deus manda, a gente é obrigado a fazer. Tem que fazer. Igual na época de Moisés mesmo. Você tem que fazer. E aí, irmão, você que está precisando de uma cura, tá? Deus mandou fazer um gesto com as mãos assim, ó. Você pega suas mãos, põe assim, ó, em forma de receber, tá? Se você quiser orar junto comigo, você ora. Senão você só fica com as mãos assim, tá? Se quiser que terminar a oração, você termina. Você fica só com a mão assim. Você quer terminar a oração.
tá? Para receber a cura, tá bom? Então feche os seus olhos e ore comigo. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus que curou no passado, também está curando no presente. Deus veio à terra, papai, curou enfermo, ressuscitou, papai, defunto, e deu, papai, para todos nós, papai, a ordem que para nós curar, papai, em teu nome. O Senhor falou, papai, 12.000 anos atrás, que nós curaremos, papai, ainda melhor do que o Senhor, porque em teu nome, papai, fizemos maravilhas. E eu te peço, papai, em nome de Jesus, papai, que o Senhor vai agora ao encontro desse homem, dessa mulher, desse rapaz, papai, traz as maravilhas para ele, toca no corpo dele, toca na estrutura dele, papai, toca, papai, em toda a família dele, papai, agora faz o milagre, papai, faz a cura, que a graça e o refrigério do Senhor venha alcançar, papai, essa pessoa, esse homem, essa mulher, papai, que está precisando de uma cura, papai, de um milagre, de um enfermo. Em teu nome, papai, eu te peço que o Senhor agora, papai, manda anjo, papai, com essa bênção, com esse milagre, e vai ao encontro, papai, desse homem, papai, dessa mulher agora, que está precisando, papai, dessa cura. Em teu nome, papai, eu te peço que o Senhor refrigere o corpo dele, a alma dela, papai, a mente, papai, onde tiver, papai, dores no corpo, papai, pode ser em qualquer lugar, papai, por dentro, papai, na pele, por fora. O Senhor agora toca, papai, na estrutura, papai, e faz, papai, o milagre que o Senhor nos mandou, papai, fazer. Em teu nome, papai, eu te peço. Em nome de Jesus, amém.